Olá, você que nos acompanha, eu sou Natália Toledo e começa agora mais um TJS. E vamos conferir agora os destaques desta edição. Avança a proposta para tirar Detran da Polícia Civil de Minas Gerais. Cada vez menos policiais no Detran, essa questão da terceirização, etc. Mas a gente imagina que muito brevemente o Detran vai sair da polícia. Menor é apreendido com droga no bairro Aparecida. É o mesmo que havia apedrejado o carro da polícia em data recente. No primeiro dia do fim da exoneração fiscal do governo, gasolina já está mais cara em alguns postos de Caratinga. Polícia faz combate a contrabando de eletrônicos em Governador Valadares. Polícia apreende revólver e faca com um homem de 75 anos que ameaçou o companheiro em Caratinga. E veja também, fraternidade e fome. Campanha da Igreja Católica no período da Quaresma busca reforçar a solidariedade entre os cristãos. Esses e outros assuntos no TJS que está começando. Bem-vindos de volta ao TJS. Todo ano, junto com a Quaresma, a Igreja Católica no Brasil realiza a campanha da fraternidade para reforçar o espírito de caridade e a solidariedade entre os cristãos. Este ano, o tema escolhido foi a fome. A busca pelo bem comum e a prática da justiça e do amor. Segundo o padre Bismarck, vigário da paróquia São Judas Tadeu, localizada no bairro Limoeiro, em Caratinga, estes são alguns dos valores ensinados pelo Evangelho. E o estágio grave da fome é quando até mesmo as crianças têm que ter o alimento regrado, em quantidade e qualidade. Por isso eu repito, 33 milhões de brasileiros estão neste estágio grave da fome. E quais são as ações da campanha da fraternidade? A proposta da campanha da fraternidade é trazer este espírito quaresmal. Veja que a igreja ela propõe a campanha como estímulo do que fazer. Eu vou rezar, a questão da oração na quaresma, eu vou rezar por quê e para quê? A intercessão. A questão da caridade, que é a esmola, que é um exercício também quaresmal. Eu vou doar em vista de quê? Em que eu preciso? E a questão do jejum. Eu vou abrir mão em vista de quê? De doar o que falta para o outro. Então veja que a campanha da fraternidade ela é toda espiritualmente envolvida na campanha, na quaresma. Ela provoca em nós a prática de um exercício quaresmal necessário. Então, ao mesmo tempo em que eu faço a caridade, eu faço algo para melhorar a realidade das pessoas. A Igreja Católica realiza todos os anos, junto com o período da Quaresma, a campanha da fraternidade. O objetivo é justamente reforçar o espírito de caridade e a solidariedade entre os católicos. A campanha da fraternidade ela é algo específico da igreja no Brasil. Cerca de já 60 anos a igreja promove a campanha. Ela normalmente é fruto de especulação e, nos últimos tempos, de alguns fiéis mais fundamentalistas, porque ela de fato inquieta, porque ela lida com questões sociais graves da sociedade brasileira. Este ano, o tema escolhido foi a fome. A insegurança alimentar é o período em que a pessoa se alimenta, mas ela não sabe que hora ela vai comer novamente. Então ela fica insegura quanto à próxima refeição. Esse é o período, é o estágio leve, o estágio da fome. O estágio moderado é quando os adultos de uma casa regram a quantidade e a qualidade de alimentos em vista das crianças, para não faltar para as crianças. E o estágio grave da fome é quando até mesmo as crianças têm que ter o alimento regrado,
em quantidade e qualidade. É a terceira vez que este tema é abordado em uma campanha da Fraternidade. Padre Bismarck aponta que a situação atual é muito grave, pois mesmo em um cenário de tantos avanços tecnológicos, pessoas ainda sofrem por falta de alimento. Então hoje encontramos isso. Você chega, tem um celular, tem a internet, mas carece de alimento. Algo que não deve ser levado em conta, porque senão promoveria ainda uma exclusão maior. Eu sempre cito o exemplo de que como a pessoa vai conseguir um emprego hoje se ela não tiver um contato imediato por telefone. Então, isso não deve ser levado em conta como, vende o celular para comprar alimento, ou seria uma promoção da exclusão social digital, né? Então, a campanha da Fraternidade, pela terceira vez, Fraternidade e Fome, em contexto totalmente diferente, e por isso eu digo ainda mais vergonhoso. Porque se avançamos tanto em tecnologia, em ciência, como pode ainda hoje 33 milhões de brasileiros passarem fome e 122 milhões de pessoas estarem em situação de insegurança alimentar. No Domingo de Ramos, também chamado de Domingo da Solidariedade, todas as ofertas recolhidas nas missas de todo o Brasil serão convertidas em projetos que visem o bem comum. Quando o fiel deposita a sua oferta, esse valor ele é recolhido, encaminhado para a CNBB, e a CNBB, durante o ano, ela devolve esse valor por meio de projetos que são montados e apresentados. Tem o período do edital para se fazer isso. Aqui na Diocese nós temos algumas localidades que já apresentaram projetos, algumas associações para receber esses recursos e implicar em combate à fome e à desigualdade social e econômica. Então esse auge da campanha da Fraternidade ele vai se dar neste dia em que o fiel fará sua caridade material doando o seu valor em vista do combate à fome e os trabalhos desenvolvidos pela Igreja no Brasil. O Domingo de Ramos será em 2 de abril. Produtos eletrônicos, dentre eles televisores e telefones celulares, foram apreendidos nesta terça-feira em um comércio do centro de Governador Valadares. Seriam produtos contrabandeados vindos do Paraguai. Nenhum deles tinha nota fiscal. A operação, que ganhou o nome de Grambel, em referência ao inventor do telefone, foi executada pelas polícias federal, civil, militar e penal. Esta investigação sobre a entrada de produtos contrabandeados do Paraguai em Governador Valadares começou em 2020, quando um homem foi preso na cidade, transportando 160 telefones celulares sem nota fiscal. Descobriu-se que o sujeito teria movimentado, entre 2020 e 2021, nada menos que 12 milhões de reais comercializando essas mercadorias. Além disso, descobriu-se também que o homem, mesmo tendo faturado alto com o contrabando, ainda recebeu auxílio emergencial do governo por conta da pandemia de coronavírus. Atualmente entregues à Polícia Civil, os serviços do Detran, Departamento Estadual de Trânsito, em Minas Gerais, poderão mudar de mãos em breve. Estes serviços vêm sendo terceirizados pouco a pouco. Em entrevista ao portal na internet do jornal O Tempo de Belo Horizonte, o diretor-geral do Detran Minas Gerais, delegado Eurico da Cunha Neto, defendeu a medida. Nós esperamos que o Detran saia da Polícia Civil. O que nós estamos fazendo agora é tirar a Polícia Civil do Detran. Cada vez menos policiais no Detran, com essa questão da terceirização, etc. Mas a gente imagina que muito brevemente o Detran vai sair da polícia. Nós somos o último Detran do Brasil ligado à Polícia Civil. Então seria uma arrogância pensar que nós estamos certos e todo mundo errado, né? A tendência é essa. E nós queremos, na verdade, sim, que a polícia fique focada no combate à criminalidade. Eu mesmo fui treinado para apurar crimes. Essa é a minha função. Hoje eu estou à frente do Detran, tentando fazer o Detran o melhor órgão possível, mas a minha função é apurar crimes como delegado de polícia, assim como vários policiais trabalham no Detran. O que nós queremos fazer é que quando o Detran saia da polícia, ele seja um modelo, né? Nós não queremos fazer igual a outros estados, que o Detran estava sucateado, estava entregue às traças e aí sim saiu e foi transferido. Aqui não. Aqui a gente quer que o Detran seja
de primeiro mundo no momento da transferência e que a gente possa voltar para nossa função de origem. A proposta para tirar o Detran da Polícia Civil em Minas também tem o apoio do governo do estado. Olha, a gente depende da Assembleia, é um projeto de governo, né? Já está tramitando na Assembleia essa saída. Eu não sei te dizer quando vai ser a votação, mas como é um projeto de governo, eu imagino que ainda esse ano ele vai ser votado. E se ele for votado, é possível que o Detran saia da polícia. Em caso de aprovação, sairá. Mas, como eu disse, independente disso, nós estamos tirando os policiais do Detran, certo, levando os policiais para a rua com essas terceirizações, com essa questão do atendimento. Quando as UAIs absorverem todo o serviço do interior e da capital, nós teremos mais 300 policiais liberados. Quando as ECVs estiverem em pleno funcionamento, nós teremos também mais 300, 400 policiais liberados. Então você veja que, independente desse projeto passar ou não passar esse ano que vem, esse movimento já é um movimento que está acontecendo. Esses policiais estão voltando para a rua, estão indo para a atividade fim e o serviço continua funcionando de maneira tão boa quanto, se não melhor. Uma tentativa de homicídio foi registrada na madrugada desta quarta-feira, na vizinha Santa Rita de Minas. Um homem foi alvejado por tiros dentro da casa dele, no bairro Santo Antônio. Quando a polícia militar chegou, encontrou a porta do imóvel arrombada e em seu interior a vítima com ferimentos no ombro e na mão esquerda e perfurações nas costas e na barriga. Apesar de estar consciente, o indivíduo não quis dizer quem havia tentado matá-lo. O ferido foi conduzido para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e o caso segue em investigação. Foi apreendido pela Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira, um adolescente de 15 anos que portava drogas na rua José Belegar, bairro Nossa Senhora Aparecida, em Caratinga. Ao observar a aproximação da equipe tático-móvel, ele fugiu correndo, mas foi alcançado por outro grupo policial que patrulhava uma rua próxima. No local em que o infrator estava, foi encontrada uma sacola contendo 62 pedras de crack e um telefone celular que foram apreendidos. O menor foi reconhecido como um dos que apedrejaram uma viatura da PM durante atendimento de uma ocorrência de ameaça naquele mesmo bairro em data recente. Veja a seguir, no primeiro dia do fim da exoneração fiscal do governo, gasolina já está mais cara em alguns postos de Caratinga. Olá, estamos de volta com o TJS. O governo anunciou nesta terça-feira, 28, a volta parcial dos impostos federais sobre a gasolina e o etanol. Em Caratinga, o preço dos combustíveis nas bombas já está refletindo no bolso dos motoristas. Os caratinguenses já estão sentindo no bolso o aumento no valor da gasolina e do etanol após a volta parcial dos impostos sobre os combustíveis a partir desta quarta-feira. As taxas passam a ser cobradas no limite de 75% de seu valor. A equipe de jornalismo da TV Sistec visitou alguns postos de gasolina de Caratinga no primeiro dia da vigência da nova medida. Em alguns postos, a gasolina já chegava a quase R$ 6,00 o litro. Anderson Romero procurou um posto da cidade que ainda não havia aumentado o preço dos combustíveis. Ele achou e aproveitou para encher o tanque. Eu acho o seguinte, que nós já pagamos impostos demais, já temos uma carga tributária muito alta. Então eu acho que o governo tem como diminuir as despesas dele mesmo e baixar os impostos e os preços de muitas coisas, não só da gasolina. Mas a gasolina, ela acaba trazendo um aumento de todos os produtos, porque a gente depende da gasolina, né, do combustível, né, para transportar tudo. Vai aumentar os custos de alimento e de todos os outros produtos que dependem do combustível. Então eu acho que a crise está vindo aí, viu?
Eu estou um pouco assim com medo, né? Porque é complicado. Eu estou achando que alguns postos está mais alto que aqui ainda o preço. Entendeu? Então eu já completei o tanque hoje para ver se salva alguma coisa, né? Economiza o povo, porque deve subir mais, né? Infelizmente. Lá embaixo tá caro. Aqui não subiu ainda não. Aqui o preço tá bom ainda. O supermercado, tudo, o preço que eles vêm subindo, tudo sobe, né, mano? Vestiário. Consumidor no geral, porque o aumento da gasolina vai trazer transtorno no transporte. A tendência é subir toda a cadeia alimentar e tudo. Eu já vi num posto aí que subiu 50 centavos no litro, no outro também 50 centavos no litro. Então, como eu parei meu carro aqui perto, aproveitei que aqui ainda está no preço ainda antigo, né? Então eu abasteci aqui, né? Mas já está 5,79 por aí afora, em muitos lugares aí, 5,69. E aqui está 5,24, né? Então, vou aproveitar aqui um pouquinho, né? Geraldo Gomes trabalha como entregador com uma motocicleta. Ele avalia que depois do aumento da gasolina, as despesas dele também vão aumentar e não sabe dizer se poderá também elevar o preço do serviço dele. Por exemplo, eu trabalho por minha conta, trabalho fazendo entrega na minha moto. O negócio é aceitar o que tem e levar do jeito que dá. Pede aumento para ver. Eles arrumam outro motoqueiro, mas não te dá aumento. Apesar de um aumento no preço dos combustíveis ter sido menor do que o esperado, até o fim do ano os valores devem crescer bem mais. É o que o governo planeja ir aumentando gradativamente a porcentagem dos impostos federais sobre esses insumos, pulando dos atuais 75% para 100% até dezembro. E o aumento no preço dos combustíveis, que começou a vigorar neste dia 1º, deverá ficar abaixo do esperado para o consumidor. É que o governo decidiu não retirar de todo a desoneração fiscal que vinha mantendo o valor dos insumos estável. Assim, decidiu se limitar em 75% de seu valor a cobrança dos impostos federais sobre esses produtos. Além disso, a Petrobras também ajuda aplicando um desconto de 3,93% no preço da gasolina e do álcool vendidos às distribuidoras. Espera-se com isso que o litro da gasolina tenha, em média, um acréscimo de 34 centavos e do álcool de apenas 2 centavos nas bombas. Porém, essa expectativa não está sendo realidade nesses momentos iniciais da volta da exoneração, com alguns postos praticando aumentos maiores do que os previstos. Até o fim do ano, os impostos que incidem sobre os combustíveis deverão voltar a ser cobrados em sua totalidade, conforme plano do governo. A Polícia Militar prendeu na madrugada desta quarta-feira, 1º, um idoso que ameaçava a companheira dele de morte. O fato ocorreu na rua Tufixalabe, em Caratinga. Os policiais militares encontraram o homem de 75 anos bastante alterado, aparentando estar embriagado. Ele segurava uma faca. O agressor foi desarmado. Na casa, os agentes localizaram ainda um revólver calibre 32 carregado com 4 cartuchos que foi apreendido. O autor foi autuado com base na Lei Maria da Penha e também por posse ilegal de arma de fogo. Veja a seguir: doenças raras. O FMG terá primeiro laboratório do país dedicado a tratamentos. Milhões de brasileiros sofrem de algum dos 8.000 tipos de doenças consideradas raras. Grande parte delas afeta crianças e tem origem genética. No Brasil, os pacientes têm que enfrentar não só a doença, mas também as dificuldades de tratamento e o acesso a remédios. A UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, anunciou que pretende inaugurar ainda este ano o primeiro laboratório do país para auxiliar na assistência a esses pacientes.
A doença é rara, mas o diagnóstico não. De origem genética, se manifesta logo nos primeiros anos de vida da criança. É o que aconteceu com Nicolas. Ele foi diagnosticado após o nascimento com ictiose, doença rara que acomete a pele. Hoje, os pais lutam para conseguir manter o tratamento do filho. Ele melhorou as condições dele depois que ele começou a usar a gastro, que ajuda na alimentação dele, para o desenvolvimento dele, crescimento. E faz o uso de creme, Cetaphil, o Proad Restauradderm e o Colírio, que é o uso contínuo que sempre tem que fazer. E faz uso também da acetetina. Aí o acesso a esse medicamento, a citretina foi pelo Estado, desde os 2 anos de idade, que ele faz o uso desse medicamento, e a gente está tendo uma dificuldade agora que não forneceram agora no último mês. E agora já o Cetaphil e o Colírio é para o processo judicial, que a gente tem o fornecimento desses medicamentos. Uma doença para ser considerada rara, segundo a Organização Mundial da Saúde, atinge um percentual baixo de pessoas, até 65 a cada 100 mil habitantes, e apresenta grande diversidade de sinais e sintomas. Podem ser crônicas, progressivas e incapacitantes. Como às vezes ela é muito difícil de diagnosticar, às vezes a descoberta dela num estágio mais avançado dificulta mais o tratamento, e também por ela ser rara, às vezes ela é pouco estudada e aí os tratamentos são geralmente também escassos. A Universidade Federal de Minas Gerais vem desenvolvendo projetos para facilitar o tratamento dessas doenças e, quem sabe, futuramente, conseguir a cura. A gente ainda está muito longe de ter bons tratamentos que sejam de fácil acesso, né, que sejam baratos. Hoje em dia a gente tem, de algumas doenças raras, os tratamentos mais caros do mundo. A ideia desse projeto é, como a gente está criando uma tecnologia para entender uma doença rara e buscar um tratamento, talvez essa mesma tecnologia ela seja aplicável para outras formas de outras doenças raras, né, e outras formas de tratamento. Pesquisas assim podem beneficiar pessoas como Nicolas e também o Júlio, que convive com a neurofibromatose, doença que atinge a pele e o sistema neurológico. Sofremos preconceitos, muitos preconceitos às vezes, né? As pessoas não entendem que é uma doença. E eu fico um pouco emocionada. Falar do Júlio é muito gratificante, sabe? É um irmão que eu acho que todo mundo gostaria de ter, sabe? Ele é muito carinhoso, muito cuidadoso, sabe? Hoje mora ele e mamãe só, nós todos já somos casados. E ele que cuida da mamãe tem 82 anos, e ele que cuida da mamãe, faz comida, arruma casa, sabe? Tudo do jeitinho dele. A saúde é garantido a essas pessoas, porém, o caminho para conseguir acesso aos tratamentos e acompanhamento médico é longo. Por isso, a ajuda de organizações não governamentais são importantes no apoio aos pacientes e suas famílias. São um suporte valiosíssimo para mostrar que os raros existem, que estão entre nós e principalmente construir pontes. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é divulgar uma história e acolher outras pessoas que não sabem como fazer um tratamento, não têm acesso a médicos, não conhecem alternativas que não aquelas que já usam. Os tratamentos são muito variados. Então o que a gente gosta de fazer é levar a comunicação e informação e criar pontes, né? Não só entre as pessoas que já estão em tratamento, como também as que virão, que vão nascer com alguma doença rara e que vão encontrar nos nossos perfis nas redes sociais e também em vários outros perfis que fazem trabalhos belíssimos, um acolhimento que precisam para poder ter condições de acessar um tratamento e também viver uma rede de relacionamento encontrando pessoas que comungam da mesma necessidade. E para ajudar a associação que você viu na reportagem, é só entrar nas redes sociais e buscar por Associação A Adora. Os bombeiros de Minas Gerais, que ajudaram nos trabalhos de socorro às vítimas do terremoto na Turquia, foram recebidos essa semana pelo governador Romeu Zema. Eles falaram sobre o trabalho realizado nos 17 dias da operação. O
O governador recebeu a equipe que esteve na Turquia para um café da manhã na sede do BDMG. O subcomandante do Batalhão de Emergências Ambientais e Respostas a Desastres fez um relato das operações do país do Oriente Médio e os desafios enfrentados na busca de sobreviventes nos escombros. Após o encontro, a equipe falou com a imprensa. Lá na Turquia tivemos um raio de aproximadamente 200 quilômetros, várias cidades foram atingidas, dentro de um terremoto que nós temos aí uma similaridade a 160 bombas atômicas. Então um cenário bem devastado, muito difícil, né, de fazer a gestão operacional dentro de uma área tão grande, mas a equipe brasileira, a equipe de Minas Gerais, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, operou de forma integrada com as demais equipes internacionais, com a própria ONU, né? Recebemos aí demandas operacionais do próprio governo turco e essa operação integrada, ela foi de extrema importância para o sucesso das operações como um todo. 6 bombeiros de Minas Gerais se juntaram a militares do Espírito Santo e São Paulo para auxiliar nos trabalhos de resgate às vítimas do terremoto que assolou a Turquia e a Síria em 6 de fevereiro. Mais de 50 mil pessoas morreram e 170 mil edificações foram abaixo. Os militares mineiros foram empenhados por 17 dias e retornaram ao Brasil no último dia 25. Essa foi a 3ª missão internacional do Corpo de Bombeiros de Minas para ajuda humanitária em desastres naturais. Nós preparamos essa equipe com equipamentos já utilizados em outras atividades para que, juntamente com o Bombeiro de São Paulo e do Espírito Santo, por que essas equipes? Pela própria característica desses estados, compuseram essa equipe e essa missão brasileira foi para a Turquia, para lá sim estar com outros países, tendo uma coordenação importante para esse evento. Um casal ficou ferido na noite desta terça-feira em um acidente com motocicleta na BR-116, próximo a Santa Rita de Minas. A moto caiu no asfalto. O homem que conduzia o veículo e a mulher que seguia como passageira foram socorridos por bombeiros militares e uma equipe do SAMU. Eles apresentavam escoriações pelo corpo e a mulher reclamava de fortes dores na perna esquerda. Ambos foram conduzidos até o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga. O teste do bafômetro apontou que o condutor da moto estava bêbado. Por isso, após o atendimento médico, ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Caratinga. Estamos encerrando mais um TJS. Muito obrigada pela sua audiência, um abraço e até mais!